Bom, hoje nós vamos falar de um assunto muito importante para o Enem, que é a história do Brasil colonial. Para facilitar, a gente vai dividir em partes e vamos falar hoje especificamente sobre o período pré-colonial. O que é o período pré-colonial? São os 30 primeiros anos que iniciaram o processo de colonização. Naquele momento que Portugal apenas reservou o espaço para a exploração desmedida da costa brasileira. Mas antes disso, vamos fazer uma pequena imersão, vamos fazer uma comparação entre os modelos coloniais da América. Nós sabemos que a América passou por 3, 4 modelos coloniais, né? Português, espanhol, inglês, francês, em menor escala, holandês e tal. Mas os dois modelos preponderantes foram o da América Espanhola e o da América Portuguesa. Então vamos tentar fazer um contraponto entre esses dois modelos. Em ambos, tanto no modelo português quanto no modelo espanhol, havia um predomínio das colônias de exploração. O que é isso? Né? A colônia funcionava apenas com o efeito de complementar a economia da metrópole. Em todos os dois modelos também havia a predominância do plantation, né? Daquele modelo mel, que era monocultura, escravidão e latifúndio agroexportador. Tudo isso regido pelo Pacto Colonial e orientado pelo mercado da metrópole. Agora a gente começa a encontrar principais diferenças. Né? No modelo português, a mão de obra básica foi mais escrava negra do que índia. Não necessariamente só negra, mas a maioria de escravos negros. E no modelo espanhol foram mais escravos índios do que negros. Na colonização portuguesa, né, a gente tem uma sociedade menos hierarquizada, com mais livres e cativos, pessoas pobres, intermediárias. Já na sociedade da América colonial espanhola, a gente encontra uma sociedade mais hierarquizada. O que é isso? Com mais estrutura social. Tanto que o espanhol que chegava da Espanha, ele tinha privilégios políticos do que o filho do espanhol nascido na América. Eram os chapetones os que chegavam da Espanha. Os nascidos na América eram os crioulos, que embora brancos, ricos, não podiam ocupar os cargos políticos. A gente ainda tinha mestiços, tinha negros e tinha índios, e isso era muito mais hierarquizado. Na América Portuguesa, a administração era mais simples e mais centralizada, e na América Espanhola, essa administração era muito mais complexa e mais descentralizada. A América Espanhola construiu vice-reinos para se administrar. Bom, vamos falar especificamente da conquista do Novo Mundo. Né? Portugal adotou uma rota para as grandes navegações que a gente chama de périplo africano. O que é isso? Portugal vinha desde finais da Idade Média, início da Idade Moderna, né? Fazendo uma navegação em volta do continente africano, que a gente chama isso de navegação de cabotagem. E é nessa navegação que Portugal aposta, nesse caminho que Portugal aposta. Né? Ele vai patrulhando o litoral africano, vai estabelecendo bases comerciais, bases de exploração, bases coloniais na África e vai trazendo produtos para vender na Europa, como a introdução da escravidão negra, como pimenta malagueta, marfim, produtos da África que ele vendia na Europa e que alimentava essas grandes navegações até o descobrimento do Brasil. Já a Espanha não podia adotar esse caminho, que era português, ela apostou na esfericidade da Terra. Ora, se a Terra é esférica, se você navegar para o Ocidente, você vai chegar no Oriente. E foi assim que a Espanha descobriu a América, né? Chegou na América. Bom, é necessário a gente lembrar, né, que toda essa história começou porque os europeus estavam buscando um novo caminho marítimo para as Índias. Por quê, gente? Por que precisava desse caminho marítimo para as Índias? Porque tinha um negócio da China, literalmente. Né? Das Índias vinham as especiarias, sândalo, canela, noz moscada, gengibre, pimenta do reino, sedas, espelhos. Esses produtos que eram muito valorizados no final da Idade Média e início da Idade Moderna, que não se produzia na Europa, comprava das Índias, e isso vinha, passava por duas cidades
portuária, que era a cidade de Gênova e de Veneza, que eram os portos de entrada para o mar Mediterrâneo e acessava a Europa. Então era absurdo o imposto, né, a hospedagem que se pagava para a mercadoria passar ali. Então o sonho do europeu no final da Idade Média, início da Idade Moderna, é encontrar um novo caminho marítimo para as Índias para se livrar de Gênova e Veneza e automaticamente se livrar dos impostos que essas duas cidades portuárias cobravam dos navegantes. Então, navegar era preciso. Bom, a gente tem algumas controvérsias diplomáticas, né? Em 1943, então o Papa, que era a autoridade, né? A Espanha, na verdade, pede, o Papa homologa a bula intercoetera, que era a divisão das terras entre Portugal, aquela linha imaginária que dividia as terras entre Portugal e a Espanha. Então, por esse tratado, Portugal só ficava com a África e a Espanha com toda a América, né? As terras descobertas a serem descobertas. Bom, Portugal criou tanto caso, sapateou, criou caso, que em 1494, um ano depois, então, o Papa vai lá e revê esse tratado. Nasce, então, o famoso Tratado de Tordesilhas, que garante o litoral brasileiro para Portugal, né? E é esse tratado que faz a gente perceber que, na verdade, Portugal já sabia da existência das terras do Brasil. O que ele estava esperando era que fosse feito mudasse esse tratado para ele garantir o litoral brasileiro para si. Bom, falando das conquistas de Portugal, né, a conquista de Ceuta foi o marco inicial da grande exploração. Ceuta fica lá em cima, nas costas da África, bem próxima a Portugal, né? Já sabia da existência do Brasil, mas a gente sabe que, né, isso acaba provocando uma fragilidade na teoria da casualidade. Esse tratado de Tordesilhas mostra que Portugal, evidencia que Portugal já sabia da existência do Brasil e deixa frágil essa teoria da casualidade, que foi o vento que empurrou a esquadra de Caminho, de Pedro Álvares Cabral e por aí afora vai. O Brasil acabou sendo um excelente entreposto no caminho para as Índias. E mesmo depois, quando se descobre, né, quando se dobra o cabo da Boa Esperança, Portugal deixa meio que o Brasil de lado. Ele está muito preocupado em explorar esse novo comércio com as Índias, né, esse caminho marítimo para as Índias. Então ele vai deixando esse Brasil meio de lado. Era um lugar para reabastecer de água doce, né, uma parada no meio do caminho, né. Algumas coisas foram muito importantes para essas grandes navegações de Portugal. Primeiro, né, a posição geográfica, falando sem se preocupar com os termos de geografia, né? Portugal só tem uma fronteira terrestre, que é com a Espanha, o resto ele é cercado de litoral por todos os lados, né? Exceto a divisa com a Espanha, a fronteira. Então, essa posição geográfica ajudou Portugal a se tornar um grande navegador, né? Outra coisa foi a existência, que a gente pode dizer, de uma verdadeira faculdade de engenharia náutica em Portugal, final da Idade Média e início da Idade Moderna, né, que é a Escola de Sagres, do infante Dom Henrique, que criou uma escola de navegação. Então, como que formou pilotos para navegação. E a Revolução de Avispo, que é um marco na política portuguesa, e ela vai instituir o Estado Nacional Português, né? Quem é que banca uma navegação dessa? Quem é que banca uma navegação dessa realmente tem que ser um Estado nacional. Bom, Portugal fez várias viagens, né, para colonizar, e começa em 1500, né, com do Pedro Álvares Cabral, mas a colonização propriamente dita, ela só começa em 1530, né? 1530, então nós temos a primeira expedição colonizadora pelo Brasil, que é a do Martim Afonso de Souza, né? O Martim Afonso de Souza, ele vai fundar o primeiro núcleo urbano, que é a cidade de São Vicente, que hoje, a grosso modo, é a cidade de São Paulo, né? E por que começa isso? Porque começa a ter invasões, né? Estrangeiros começam a visitar o litoral brasileiro, né? E o comércio com as Índias vai se abastecendo, começa a ter uma retração. Então, eles começam a pensar na oportunidade, né, de ver uma outra forma de negócio. Bom,
nós vamos ver que tudo era, para começar esse período colonial, né, tudo era regido pelo pacto colonial. O que é um pacto? A gente pensa no conceito de direito, né? Um pacto é um acordo entre duas partes, mas na verdade aqui é uma imposição da metrópole portuguesa, a colônia Brasil, né? A vinda dos portugueses para o Brasil atendeu à necessidade histórica de expansão da economia capitalista de mercado em sua etapa de formação, a partir do século XVI. Né? O Estado, ele garantia os lucros da burguesia metropolitana simultaneamente, se fortalecendo através das tributações. Bom, o Estado ele não tinha dinheiro para montar uma máquina estatal para explorar o país. E aí ele teve que recorrer a essa burguesia. Ele fazia concessões e essa burguesia pagava, ele cobrava tributos da exploração dessa burguesia, né, para essa burguesia explorar. E a gente costuma dizer que a igreja assumiu o papel de justificadora da empreitada. Né? Aí a gente vai ver um papel muito grande da igreja. E para a igreja também é um ótimo negócio. A igreja ela está perdendo fiéis na Europa. A gente vê que são momentos que antecedem a reforma protestante. Né? Então a igreja está contestada e aqui ela ganha espaço, então, para conquistar novos fiéis. Todo esse aparato ele é mantido através do tripé colonial, da economia colonial, que é a monocultura, a escravidão e o latifúndio. Tudo isso regido por o pacto colonial, ou seja, os exclusivos comerciais, né, de transporte, tudo era por conta da coroa portuguesa, regimentado pela coroa portuguesa, e principalmente a proibição de manufaturas. Então, esses 30 primeiros anos é chamado de período pré-colonial. Por quê? Porque não tem uma política de colonização. Né? Portugal ele vai fazer concessões das terras a particulares que queiram explorar e o principal produto, não só exclusivamente, mas o principal produto é o pau-brasil. Né? O pau-brasil, ele além de todo mundo sabe, que dava cor vermelha, que era muito apreciada, o pau-brasil também era madeira de leis, que eram extremamente importantes para a construção de móveis e até de caixões de nobre. Né? Funcionava da seguinte forma: a coroa fazia concessões, as pessoas exploravam os seus recursos próprios e pagavam 1/5 à coroa portuguesa. Isso funcionou nos 30 primeiros anos e a mão de obra para explorar esse pau-brasil era mão de obra através do escambo. Muito cuidado, né? Era mão de obra indígena por meio de escambo. A gente não pode dizer que essa mão de obra era escrava, porque o índio ele não embrenhava na floresta para cortar o pau-brasil obrigado. Ele ia até inudido, ele ia em troca de objetos de pequenos valores, daí a palavra escambo, que quer dizer troca. O índio cortava o pau-brasil, carregava para as feitorias, carregava para os armazéns e depois enchia os navios e em troca ganhava continhas, espelhinhos, santinhos, objetos de pequenos valores na Europa e que era para o índio muita novidade. Então essa mão de obra é chamada de escambo. Isso vai funcionar por 30 anos, até que entra, né, em extinção o pau-brasil, e aí a gente começa a ter a visitação de estrangeiros no litoral brasileiro, e Portugal se vê obrigado, então, a iniciar o processo de colonização. Né? Aí a gente vai ver a criação das capitanias hereditárias, que é um assunto para uma próxima aula. Bom, eu espero que tenha colaborado, né, com o seu preparo para o Enem. Se gostou, deixa suas dúvidas, seu comentário, seu like. Muito obrigada.